Este é o Assembleia Debate, falando sobre legislação desportiva, a situação dos clubes de futebol. Com o Campeonato Brasileiro 2012 ainda indefinido e com as críticas à arbitragem pegando fogo em todo o país, a Comissão de Esportes, Lazer e Juventude da Assembleia decidiu fazer uma audiência pública sobre esses temas. A reunião começou com perguntas. O deputado Rogério Correia quer saber por que Minas tem só 3 representantes, num total de 59 membros do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. 65% do tribunal é formado de cariocas e paulistas, na maioria cariocas. Os outros estados da federação, cada um tem um representante, 2, no caso de Minas Gerais, tem 3 representantes. Os deputados também questionam por que a sede do tribunal é no Rio de Janeiro e não em Brasília. Nós temos que estar com a CBF, as outras confederações esportivas, em um lugar neutro. Neutro é a capital brasileira, é Brasília, a capital escolhida. O STJD foi convidado, mas não mandou representante. Ex-auditor do tribunal, este desembargador tem uma resposta sobre a pequena participação de Minas. Minas Gerais, nesse contexto, é muito fraco. Minas Gerais não tem autoridade nenhuma nesse cenário e não faz força para ter. E nós vamos conseguir continuar atrás. Falta interesse de todos os segmentos, dos clubes, da federação e de todos aqueles outros envolvidos, inclusive da OAB também. A Federação Mineira de Futebol se defende. A gente sempre conversa entre os nossos filiados quando nós vamos opor a nossa assinatura, dando aquiescência para aquele membro. E atualmente, felizmente, já para este ano, nós tivemos o número aumentado lá, nós temos procurador e nós temos agora também auditor, recentemente nomeado dos mineiros. Os parlamentares também viram lances polêmicos do Campeonato Brasileiro, em que o Fluminense teria sido favorecido pela arbitragem e defenderam a atuação imparcial do STJD, como prevê o Estatuto do Torcedor. Levantou-se uma tese de se está levando esse órgão para Brasília, para que haja impessoalidade. Acho que é um assunto que requer ainda muitos debates, muitas conversas. Acho que hoje, de repente, foi um início, um pontapé inicial. Quem sabe isso não seja a melhor saída para o nosso futebol brasileiro. Bom, antes de retornar ao debate, só esclarecer para o pessoal de casa que as decisões dos tribunais estaduais de justiça desportiva podem ser questionadas por meio de recursos ao STJD. Esses recursos é que são analisados pelos famosos auditores indicados pela própria CBF, a OAB e o Sindicato dos Árbitros, por exemplo. Então, querem comentar algum dos temas ali daquela audiência pública? Eu gostei muito do tema que está sendo levantado, porque são 2 das coisas que eu mais discordo no futebol brasileiro. Onde fica a Confederação Nacional dos Transportes, Rogério? Brasília. Onde fica a Confederação Nacional da Agricultura? Brasília. Por que só a Confederação Nacional de Futebol fica no Rio de Janeiro? E são todas entidades privadas, né? Todas. Tem que ficar... Eu concordo com a tese que foi colocada pelo deputado João Leite. Vamos colocar no lugar neutro. Brasília, a capital nacional. Isso muda na prática? Não, mas muda no simbolismo. E o simbolismo, às vezes, é muito importante para algumas questões. E a outra questão que eu acho que está passando a hora de mudar no Brasil. Nós temos que discutir a formação do STJD. Sabe por quê? Porque ela é a instância final no futebol. Se eu perco uma ação, eu posso recorrer como pessoa física, eu posso recorrer para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça, posso ir até Brasília recorrendo. Se você perde no futebol, você só pode recorrer ao STJD, porque muitas vezes tem membros que não são independentes. Nós vimos esse ano o caso de um membro, de um auditor do STJD, que suspendeu o Ronaldinho Gaúcho de um jogo e que tinha na sua página do Facebook fotos contra o Ronaldinho, até com deboches pessoais contra o Ronaldinho Gaúcho. Então são torcedores que estão ali travestidos de auditores. E o clube não tem mais onde recorrer. O Gustavo, por exemplo, quando era vice-presidente do Cruzeiro, se ele perdia uma ação no STJD, ele não tinha para onde ir. O Marques, como atleta, se ele tomava uma suspensão de 1 ano, ele não podia ir para a justiça comum. Se o clube for para a justiça comum, Rogério, ele é suspenso de todas as competições. Mas isso é uma punição? Por que isso foi feito? É uma coisa velada? Não, isso é claro. Isso é do Estatuto das Competições da CBF.
Se um clube vai para a justiça comum, ele está automaticamente suspenso. Isso já aconteceu com o América. O América ficou 3 anos sem disputar competições nacionais por uma disputa na justiça contra a CBF. Isso é absolutamente leonino. Então é nesse sentido que eu estou dizendo, é uma punição velada, né? Não, a regra existe, ela mas... não é nem velada, ela é clara. É clara. Se você for, você já sabe que vai estar suspenso das competições. A regra é absurda. Eu acho que isso seria para evitar que o campeonato ficasse sob júdice, vamos dizer assim, com liminares. Ficasse parado na justiça. Nós já tivemos campeonatos que foram decididos na justiça 10 anos depois. Agora, não seria, penso eu que o caso melhor seria uma reforma na STJD que transformasse o STJD em algo mais público, ou seja, concurso público para o juízo do STJD, a transferência, concordo, né, tanto da CBF como da STJD para Brasília. Talvez nós tivemos polêmicas até dentro do PT. Uma vez a sede do PT era em São Paulo. E isso não é só o PT, não, todo partido reclama. Até os partidos políticos têm esse tensionamento de Rio e São Paulo. Nós tivemos que levar a sede do PT, você está citando entidades privadas, nós levamos a sede do PT para Brasília. Corretíssima decisão. É óbvio, né? Porque senão você tem muito mais a interferência de um determinado estado em qualquer circunstância. Então eu acho que essas mudanças eram fundamentais. Eu acredito que também nós estamos pensando no ponto final do problema, né? Na questão do tribunal que tem que ser reformulado. Eu concordo com o deputado Rogério, mas eu acho também que os árbitros também têm que ter uma escola melhor, Rogério. Ele tem que ser. Verdade. Hoje, todos os árbitros, os principais árbitros do país, eles têm outras profissões. Eles atuam como freelancers, na Falta verdade. profissionalizar os árbitros, para diminuir o problema. E como é o treinamento dos árbitros? Ué, acredito que muda todo ano, né, João? Eu acredito que cada um se vira da sua maneira. Se vira nos 30. Porque cada um tem sua profissão, né? Por isso que dá interpretação diferente, mas, por exemplo, falando dos lances desse campeonato, aquela falta, o gol do Ronaldinho de falta, que o juiz anulou, porque o Leonardo Silva teria empurrado a barreira. O do Fluminense foi um lance idêntico que valeu o gol, que deu a vitória, não sei contra o Vasco. Contra o Vasco, 1-0. 1-0. Então esse foi um resultado completamente mudado. 2 lances idênticos, aliás, o do Fluminense, o deslocamento da barreira foi muito mais fatal para o gol, porque ela passou exatamente ali e valeu. Isso também é treinamento, porque não vou acreditar que isso tudo seja má fé do árbitro. Existe, Rogério, o critério, eles se agarram muito no que se diz respeito ao critério. A regra fala disso, fala do critério. E eu sou totalmente contra o critério. Acho que eu sou a favor da unificação, de repente, desse critério. Como em muitos esportes, né, Marcos? Você vê a bola na mão ou mão na bola, eu sou a partir da seguinte premissa. Se a bola bateu na mão e o braço está aberto, é falta, é pênalti, você não tem nem que interpretar. Deixar para interpretação fica uma situação muito vaga, né? Com relação ao STJD, eu vejo um poder excessivo do STJD. Muitos lances que aconteceram dentro do Campeonato Brasileiro, verdade. O lance é do árbitro, porque ele está apenas 2 metros do lance. Para que deixar essa questão chegar no STJD? Do próprio Ronaldinho, que ele tomou um jogo de suspensão, o árbitro estava a 2 metros dele. E não quis dar o cartão, foi a opção do árbitro. Você vai mudar no tribunal. Ele não deu nem falta. Exatamente, não deu nem falta. E depois o Fred empurrou o jogador do Atlético no jogo aqui e não levou suspensão nenhuma. Rogério, eu defendo 2 questões. A questão do STJD, eu defendo que aconteça o seguinte. Quando você vai formar, por exemplo, a justiça eleitoral, você não pega ninguém a esmo apenas. Você pega um desembargador de carreira que vai lá presidir o tribunal. Eu acho que poderia ser um caminho para a justiça desportiva, claro, com um novo ordenamento jurídico, teria que ser construído um caminho jurídico para isso. Mas talvez saírem, por exemplo, os membros do TJD aqui em Minas, serem membros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da nossa justiça aqui, né? E não pessoas indicadas pelos clubes. Existe uma disputa até nisso. O Atlético tem 2 membros no TJD aqui em Minas. Cruzeiro tem 2. E a gente tem que replicar também para a realidade o seguinte. Tudo que Atlético e Cruzeiro sofrem na CBF, Caldense, Vila Nova, o RT, Mamoré, Democrata de Valadares, sofrem no Campeonato Mineiro. O poder central, a força que de Atlético e Cruzeiro que esmaga os times do interior.
Então a relação é mais ou menos a mesma. E na questão da arbitragem, que eu concordo plenamente com o Gustavo, só vai ser resolvido no dia que a CBF pegar esse caminhão de dinheiro que recebe com patrocínios da seleção e com cota de televisão e tirar um valor para ter um quadro de 100 árbitros, 80 árbitros profissionais. Vão viver daquilo, vão ganhar um salário por mês e mais um bônus por partida que apitar. E um trabalho psicológico, né, João? Tem que Márcio, aí é abrir a caixa preta, a tal da caixa preta que o Rogério colocou. Abrir essa caixa preta para deixar o futebol mais Está chegando a hora disso? Acho que já passou da hora. A pressão, passou da né? hora, concordo com o Marcos. Passou da hora, infelizmente passou. Por isso que eu acho que uma CPI ela é necessária hoje. A CPI vai dar um choque nisso. E ela pode apresentar sugestão. E não só para investigar, né, Rogério? Eu concordo com você nisso, mas para debater o assunto. Por exemplo, eu fui relator aqui da CPI do narcotráfico. Ao final, nós colocamos várias sugestões. Uma delas foi a criação da Comissão de Segurança Pública, que não existia na Assembleia Legislativa. Ela foi feita a partir da CPI. Então a CPI ela tem também os seus fatores positivos depois. Eu acho que nesse caso da CBF e da STJD, você poderia ter projetos de lei que modificasse isso. Eu queria deixar uma sugestão também, Marcos, para a nossa Comissão de Esporte fazer um seminário, convidar as Assembleias Legislativas e Comissões de Esporte de outras assembleias, para a gente iniciar um debate mais nacional sobre o tema, que retire do Rio de São Paulo isso e possa organizar um movimento maior. Talvez aqui em Minas a gente possa partir Mesmo porque disso. a reclamação não é só mineira. Não é só mineira. Justamente. Eu acho que a Comissão de Esporte pode fazer um seminário nacional. Rogério, eu queria dar um dado a respeito da arbitragem. Um jogador hoje de ponta, num grande time do futebol brasileiro, não vou nem pegar Fred, que está no topo do Fluminense, o Ronaldinho, que está no topo do Atlético, o Montijo, que está no topo do Cruzeiro. Esses jogadores ganham salários, em média, acima de R$500 mil. Mas vamos colocar o salário de um jogador bom, de bom nível, de um time grande. Esses jogadores ganham em torno de 150 a 250 mil reais, é o salário médio desses jogadores. Um árbitro de futebol, muitas vezes esse cara, ele trabalha como taxista de dia, ou como jornalista, ou como advogado, ou como médico, ou como dentista, ou como operário na construção civil, como motorista de ônibus, e vai à noite para apitar um jogo de futebol. Esse cara vai ganhar ali por mês um salário de R$10 mil como árbitro e mais a sua profissão agregada. Que, na verdade, muitas vezes a profissão é até mentirosa. O cara arruma alguma coisa para dizer que tem uma profissão, porque ele é obrigado, se ele não tiver uma profissão, ele não tem como ser árbitro. É muito desigual. Esse cara concorre hoje com 30, 40 câmeras no estádio de futebol. Esse cara tinha que ter condição de treinar o dia inteiro como árbitro para competir com atletas que treinam o dia inteiro. E se é tanto dinheiro que envolve o futebol tem condições financeiras de pagar isso. Verdade. Nosso tempo está esgotado, vamos fazer aquela nossa rodada tradicional agora das considerações finais, começando pelo senhor deputado Gustavo Perrella. Olha, eu acho que o debate, o Rogério colocou uma coisa muito boa, Rogério. Eu acho que se a gente começar a levar para as casas legislativas de cada estado, eu acho muito importante, que mostra um interesse diferente, não só do torcedor está buscando isso. Enfim, só mais um dado, João, a gente estava falando do dinheiro da CBF, tudo que eles têm, eles estão mudando a sede agora no Rio de Janeiro por 70 milhões, uma sede nova que eles compraram agora. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro mesmo. Então, eu acho... Fica perto do mar. Eu acho que a gente tem que debater sim, tem que levar esse debate mais a fundo. Eu acredito também que a CPI ela pode ser benéfica para o futebol, porque justamente o que o Rogério e o João colocou aqui, para trazer a mudança. Não só para achar culpado, enfim, eu acho que para trazer o debate na tona, eu acho muito importante. Uma batalha grande que os clubes aqui têm que fazer, isso cabe até a gente também, Rogério, dentro da Assembleia Legislativa, do governo, enfim, todas as pessoas envolvidas com o esporte, de estar colocando, o João colocou muito bem, que hoje no TJD, o Cruzeiro tem lá 2 auditores, o Atlético tem 2, que tentou colocar, eu acho que a gente tem que fazer, todos os estados têm que colocar também no STJD, que hoje nós só contamos com 3 auditores lá, enquanto concentra no Rio e São Paulo 60%. 3 de Minas. Né? Então eu acredito que essa bandeira a gente tem que levantar assim e tem que continuar brigando. Eu acho que uma mudança mais importante, que eu acho que o tema principal, acho que a mudança da sede da CBF seria o ponto principal da mudança no futebol brasileiro. E eu vejo com bons olhos, porque hoje a gente vê que tem muitas pessoas bem envolvidas com essa mudança. No mais, agradecer a presença dos colegas, agradecer a Helena e a todos os telespectadores da TV Assembleia. Agradeço também em nome do programa, deputado Rogério Correia.
Não, acho que foi ótimo o debate, trazer o tema, que hoje nós conseguimos, entre aspas, politizar mais o tema. Quando nós fizemos audiência pública, muitos acharam, esse chororô de atleticano, que estava no meio do processo de... Eu mesmo achei. O Gustavo mesmo falou, lá vou eu nesse chororô dos atleticanos. Mas é que, na verdade, é um problema sério. Então, muitos acharam, está no meio do campeonato, viram um chororô das questões colocadas neste campeonato. Mas é um problema que vem se repetindo, nós precisamos de enfrentá-lo. Isso muitas vezes leva ao discreto torcedor, né? Marques, que viveu como jogador, o João, que está lá sempre na Ratatiaia lá, vê que esse discreto acaba tomando conta. Será que isso aí já não está combinado? As pessoas falando que vem tal time vai ser o campeão, já está determinado. Isso vai trazendo uma desconfiança para a gente que é torcedor muito grande. Como o torcedor não deixa de ter a sua paixão, etc., mas ele vai desconfiando do campeonato, isso é ruim. Então eu acho que nós, como parlamentares, isso tudo tem influência política no meio, então nós precisamos de clarear essas coisas, precisa ser mais clara para todos, né? O futebol, em outras palavras, precisa ser democratizado. Você precisa democratizar o futebol, dar a ele transparência. O torcedor tem o direito, né, no Estatuto do Torcedor, de também saber quais são os bastidores, o que está acontecendo, as regras são claras ou não. Então isso eu acho importante, eu acho que é um movimento que nós podemos fazer. O futebol é um tema relevante para a sociedade, para a nossa economia, para a cultura, à medida em que as emissoras, né, transmitem e são concessionárias do poder público. Por isso, né? Tem tudo a ver também com a política, né? Às vezes as pessoas acham que política é só o trabalho do parlamentar. Política é isso também, né? É você organizar as ações do esporte, do lazer, da cultura. E nós do programa aprendemos muito também com esse tema hoje. Então vamos lá, deputado João Vitor, suas palavras finais, por favor. Agradecer a oportunidade, cumprimentar a TV Assembleia, você, Helena, pelo tema e pela importância. Se desse para continuar aqui mais 4, 5 horas debatendo, ainda haveriam assuntos importantes a ser debatidos e questões importantes que poderiam contribuir para o futebol. O futebol é uma paixão nacional, todo mundo gosta do futebol, ou quem não gosta do futebol tem alguém muito próximo que gosta, né? E isso mexe muito com o emocional das pessoas, com o dia a dia das pessoas, com a economia do país. É muito importante que o futebol seja tratado como um grande negócio e seja, como todo grande negócio no Brasil, acompanhado de perto, regulado, cobrado, que tenha regras claras e que tenha posicionamentos muito claros para que não aconteça, como disse muito bem o Rogério Corrêa, venha a descrença do torcedor, que é a razão de ser do futebol. Muito obrigado a você, Helena, e a TV Assembleia pela oportunidade do debate. Agradeço também, deputado João Vitor. Vamos fechar nosso programa com o senhor, deputado Marques Abreu. Eu agradeço da mesma forma que os colegas o convite. Acho que é muito importante, gente, acima de tudo, né, Rogério, levar esse debate para as outras assembleias também, né? Todo mundo se sentiu prejudicado, todo mundo tem alguma coisa a reclamar, né? Deixar só um recadinho, eu acho que é importante a gente tocar num tema que, para mim, está muito claro, a elitização do futebol, né? Está elitizado hoje, infelizmente. O Rogério colocou muito bem, eu já joguei no Mineirão para mais de 100 mil pessoas, né? E aquele espaço democrático da geral era muito bacana. R$2, R$5, o cidadão ia com a sua família para o estádio. Hoje, infelizmente, só quando os clubes estão com a corda no pescoço, o ingresso é mais baixo, porque ele precisa do torcedor para estar empurrando, então ele quer casa cheia, ele deixa o seu ingresso mais barato. Acho que é um tema que a gente tem que estar atento também, porque a classe mais desfavorecida, infelizmente, está ficando mais longe do campo de futebol. Bom, esse foi o nosso Assembleia Debate sobre a justiça desportiva, a administração dos clubes, a paixão pelo futebol. Agradeço novamente a presença dos deputados Rogério Corrêa, Gustavo Perrella, Marques Abreu, João Vitor Xavier. Muito obrigada também a você de casa por nos acompanhar. Na internet você encontra informações sobre o nosso Assembleia Debate, incluindo os horários de reprise do programa. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá. Thank you.